Aqui no dashboard, então, nós vemos de início já essa área de balanço mensal. No dashboard, nós temos 3 grandes áreas: o balanço mensal, planos e metas e investimentos, que refletem as informações inseridas lá em controle, planos e investimentos, respectivamente. Agora, vindo aqui para balanço mensal, nós podemos ver já alguns gráficos. Esse primeiro aqui é o gráfico de receitas versus despesas. E ele nos mostra como foi o desenvolvimento tanto das receitas quanto despesas ao longo dos meses. Temos também aqui a informação do saldo no mês em específico. É importante notar que aqui não é o saldo acumulado de um mês para o outro. Aqui é o saldo relativo ao mês em questão, então considerando as receitas e as despesas daquele mês em específico. A gente pode passar aqui para os outros meses e ver como que está sendo a variação, né, da nossa receita, das nossas despesas e também do saldo. Aqui do lado direito, nós temos o gráfico do percentual por categoria de gasto fixo. O que isso significa? Essa informação é relativa, então, a quanto que cada uma das categorias de gasto fixo representa da nossa receita. Por exemplo, no mês de setembro de 2023, a moradia representou 15% da receita total. Se a gente for ver aqui, a moradia R$ 992 para uma receita total de R$ 6.755. Isso significa 15%. Da mesma forma, a gente pode ver supermercado, transporte, saúde. Então, aqui em cima nós temos o percentual dos nossos gastos em relação à nossa receita. Aqui embaixo nós temos a tabela com as nossas despesas totais. Então, aqui em cima nós temos o percentual e aqui embaixo nós temos o valor em si. Então, dá para ver quanto que foi gasto com moradia especificamente, ou supermercado, transporte e assim por diante. E aqui, do lado esquerdo, nós temos o gráfico de despesas, né? A realidade versus o planejado. E o que significa isso aqui? Se vocês lembram, lá na área de controle tem a coluna de planejamento orçamentário, o planejamento financeiro. E lá você define limites de gasto para cada uma das suas categorias. À medida que você registra os seus gastos, aqui nesse gráfico você consegue ver quanto daquele limite você já atingiu. Por exemplo, nesse mês aqui, a moradia foram 97% do que o valor esperado. Provavelmente houve uma conta de energia um pouco mais baixa ou uma conta de água um pouco mais baixa do que o esperado, por exemplo, né? Por outro lado, aqui, lazer, nesse mês foi gasto mais do que o planejado. Então, você tem um budget, você tem um limite orçamentário para essa categoria, mas nesse mês você vê o que ultrapassou aqui. E é importante notar que esse valor aqui de 131% é relativo ao mês de setembro de 2023, que é o que a gente está analisando. A gente pode mudar também outros meses e a gente vai ver que esses percentuais aqui mudam. Inclusive, quando você gasta mais do que o que você recebe, né? Por exemplo, aqui em abril de 2023, a gente colocou um exemplo que a receita foi de R$ 3.000 e as despesas de um pouco mais de 4 mil. Então, o saldo ficou negativo naquele mês. E aqui dá para você ver quanto do seu salário a mais você gastou, né? Que foram 135%. Então, você gastou 35% a mais do que você recebeu naquele mês. Aqui você também vê, a sobra é negativa nesse caso. E dá para você ver onde você ultrapassou no seu planejamento. Nesse caso aqui, os gastos extras foram os que mais pesaram no orçamento, provavelmente, porque todo o restante está dentro do planejamento orçamentário, menos os gastos extras, que ultrapassaram aqui. Caso você queira ver, então, em detalhes por que você gastou mais com gastos extras nesse mês, basta vocês irem lá na área de controle e verificarem, então, em abril de 2023, quais foram os gastos que ocorreram naquele mês, né? Até para vocês analisarem onde vocês podem diminuir as despesas. Então agora eu vou voltar para o mês atual para a gente dar uma olhadinha nos últimos 2 gráficos que nós temos aqui em balanço mensal. Bom, aqui embaixo nós vemos um gráfico bem parecido com o que a gente tem lá em cima, mas aqui, ao invés de ter somente receitas versus despesas, nós incluímos também os planos, metas e dívidas. Então, aquilo que foi gasto, mas também aquilo que foi guardado devido a planos, metas e dívidas, também é considerado aqui. Se vocês forem ver, aqui em cima, as despesas foram de R$ 4.608, né? E teve um saldo positivo de um pouco mais de 1.200. Aqui embaixo, se você considerar despesas e planos, metas e dívidas,
foi para 5.313. Então, parte daquela sobra no orçamento foi direcionada para as nossas metas financeiras. E é isso que a gente pode ver aqui. Então, vocês podem ver aqui que 22,2% da nossa receita este mês foram direcionados para planos, metas e dívidas. Ainda houve uma sobra de quase 10% na carteira, né, que ficou lá sem uma destinação específica. Então, vamos para a próxima área do nosso dashboard. Chegando aqui em planos e metas, a gente vê também algumas informações relativas àquelas metas que a gente fez lá em planos. Inicialmente, nós vemos aqui, principais planos, não há nenhum registrado aqui. Essa área aqui é para você registrar os 3 principais planos e ver em detalhes quanto que já foi completo e quanto ainda falta completar. Então, para você colocá-los aqui nessa visualização, basta vir em editar aqui em cima. E aí vai abrir essa janelinha, você pode escolher. Nós atualmente só temos 2 planos lá, que a gente fez os exemplos, então vou colocar reserva de emergência e financiamento. Salvar. Pronto. Quando a gente faz isso, a gente vê então que o nosso plano de reserva de emergência está bem no início, né? Nele só temos 0,4% do valor total guardados. Lá em financiamento, no entanto, a gente já pagou 1/4 dele. Então, a gente já vê aqui que tem 25% do total do valor já quitado, né? E aqui a gente não tem nenhum outro plano. O que é legal a gente ver aqui? Desse lado direito, nós temos o gráfico de grau de compromisso do mês atual. O que significa isso? Significa que, de acordo com os planos que vocês fazem, vocês vão ter um valor a quitar todos os meses. E à medida que você for quitando, dando baixa nos seus planos, esse grau de compromisso vai aumentando e quando você quitar todos os planos nesse mês em questão, isso aqui vai chegar a 100%. Se a gente fizesse, o exemplo de quitar mais R$100 aqui, chegaria a 100% o nosso grau de compromisso com a gente mesmo, nesse mês. Aqui desse lado esquerdo, nós temos os planos do mês atual. Como vocês podem ver, aqui só tem a reserva de emergência agora, com um montante a quitar de R$100. Por quê? A gente ainda teria que dar baixa em R$100 para a nossa reserva de emergência esse mês. Então, aqui é como se fosse um lembrete. Olha, ainda falta quitar esse plano aqui nesse valor. Toda vez que se inicia um novo mês, o planner ele vai mostrar aqui um resumo de todos os planos que você tem naquele mês e qual é o valor que você tem que quitar para cada um daqueles planos. E aí, à medida que você for quitando, eles vão desaparecendo daqui, porque você não precisa mais se preocupar com eles. Desse lado direito, nós temos o montante acumulado. Então, quando vocês têm algum plano que é para juntar dinheiro, que é para investir, vocês vão dar a baixa como valor guardado e não vão marcar aquela caixinha do valor gasto. Portanto, o planner vai entender que aquele valor foi de fato guardado na sua conta, ou na sua corretora, na instituição financeira que vocês colocarem lá. E ele vai mostrar um resumo aqui para você de todo o valor acumulado. Reparem que o financiamento não está sendo mostrado aqui. Por quê? Quando a gente dá baixa no financiamento, a gente também coloca que aquele valor foi gasto. Então, não é um montante que fica guardado ou acumulado na sua conta. Por isso que ele não aparece aqui. Aqui só vai aparecer aqueles valores que realmente estão sendo acumulados. Por fim, nós podemos vir aqui para investimentos. E aí a gente chega nessa terceira e última área do nosso dashboard. Inicialmente aqui nós podemos ver o rendimento nos últimos 12 meses. Como a gente colocou lá nos nossos investimentos somente aplicações desde junho de 2023, aqui também só aparecem informações desde esse mês, Então a gente pode ver aqui qual é o rendimento mês a mês e também qual é o grau de independência financeira para cada um desses meses. Aqui embaixo nós temos também o resumo dos investimentos por emissor. A gente colocou essa tabela aqui também porque caso vocês façam investimentos em títulos de renda fixa que sejam garantidos pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, vocês conseguem ver qual é o valor total investido naquele emissor específico. Por quê? O Fundo Garantidor de Crédito ele dá uma segurança de até R$250 mil por CPF e por instituição emissora. Então, é bom vocês ficarem atentos se vocês têm até R$250 mil investidos em um dado banco ou uma dada instituição emissora. É importante notar que esses R$250 mil não são pela instituição onde você está investindo, ou seja, a corretora onde você está fazendo o investimento,
mas sim o emissor daquele ativo. O FGC também tem um limite de R$ 1 milhão por CPF. Já desse lado aqui direito, nós temos a composição da carteira de investimentos, então é para mostrar qual percentual dos nossos investimentos está em renda fixa, qual é o percentual em renda variável e também os valores totais. Esse valor aqui é a soma do último valor do saldo registrado lá na área investimentos. Por fim, o último gráfico que a gente tem são esses investimentos por instituição financeira, e aqui mostra somente em qual percentual dos nossos investimentos está em uma corretora ou em outra. Se você tiver investimentos em mais do que uma corretora ou em diferentes bancos, você consegue ver aqui como está a distribuição da sua carteira. Agora, mais uma informação que a gente tem é relativa aos indicadores do Banco Central. Como vocês podem ver aqui, nós temos 4 indicadores, então a taxa Selic, o CDI, o IPCA e a taxa referencial. E vocês podem ter as informações atualizadas de cada um desses indicadores clicando aqui nesse botão de atualizar. É importante notar que vocês precisam ter conexão à internet para que esse botão funcione, porque ele busca dados lá do Banco Central. E aí ele mostra aqui qual é a data da última atualização. Então, 13 de março de 2024, que é o dia em que estamos gravando esse vídeo. Então, finalizando aqui, voltando para o balanço mensal, a última coisa que eu gostaria de falar para vocês é em relação a esses 2 botões. Esse primeiro é dos vídeos explicativos, então ele leva para o nosso canal no YouTube, onde todos esses vídeos estão salvos. E lembre-se de se inscrever no nosso canal. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas em relação às explicações ou se algum ponto não ficou muito claro, podem mandar suas dúvidas lá nos comentários que a gente responde. Tem também esse botão aqui do meu planner financeiro. Quando vocês clicarem aqui, vocês vão ser direcionados à nossa página no Instagram. Nós também sempre postamos novidades por lá e dicas sobre organização financeira. Então vão lá e sigam a gente também no Instagram. É isso, muito obrigada e espero que vocês façam um excelente uso do meu planner financeiro. A gente se encontra pelas redes sociais.